Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, o canal Eiga Crochê. Hoje eu estou trazendo aqui para vocês uma continuação de uma aula. Já tem a aula 1, a 2, a 3, que eu ensino a fazer o quadradinho. Eu ensino a montar o quadradinho para transformar em peças de vestuário. Vocês podem usar aí para o que vocês quiserem. E tem também a parte que eu ensino, gente, é porque eu não soube posicionar direitinho a câmera, olha só. A parte que eu ensino vocês a fazer esse detalhe aqui, para fazer o decote de peças de vestuário, de saída de praia, de blusa, qualquer peça que vocês queiram confeccionar. Então, hoje nessa aula, se você chegou agora e ainda não assistiu as outras três, vocês assistem essa, podem assistir, eu deixo a câmera muito torta, assistem essa aula e depois vocês vão para a aula 1 e vão fazendo todo o acompanhamento para montar aí a peça que vocês quiserem. A peça da aula eu fiz colorida, mas eu tenho um vestido lindo, saída de praia, olha, eu ainda não finalizei aqui os acabamentos. Que eu fiz para minha filha, fiz branco, já fiz na cor bege, ele todo de uma cor, fica maravilhoso. Então vocês podem assistir essa aula agora e depois ir para a aula 1, a 2 e aprender os outros detalhes. E nessa aula agora, a continuação, né, além de ensinar essa parte aqui, como montar aqui, olha, para ficar bonitinho, para ficar cavas perfeitas, decote, eu vou falar também com vocês, vou ensinar também para vocês como vocês fazerem para que a manga, eu não finalizei aqui, gente, porque eu ainda vou ver aqui como que eu vou deixar a minha manga. Então vocês vão ter duas opções, vocês podem deixar a manga toda retinha ou vocês podem deixar a manga bem mais larga aqui para a parte de baixo. Então é opcional, vocês que decidem o modo melhor, a melhor maneira que vocês querem a peça de vocês, com várias opções, várias sugestões que eu estou dando para que vocês possam aí modificar, quem sabe até criar a videoaula de vocês. Então vamos lá, o nosso passo a passo de hoje, ok? Bom, pessoal, então aqui como eu já falei aí em vídeos anteriores, eu recomendo a vocês que vocês façam primeira carreira de quadradinhos e na segunda carreira você já começa a fazer essa parte aqui dos ombros, né? As cavas, o decote, né? Para vocês terem a certeza de quantos quadradinhos vocês vão utilizar para dar certo aí a cava bem direitinho. Então, assim, para você que não vai fazer mangas, fica muito mais fácil a adaptação aqui, porque vocês podem deixar aberto exatamente o total que vocês precisam para mangas, mas no caso de ir fazer as mangas usando os quadradinhos, aí tem um diferencial, porque de acordo com a tensão do seu ponto, de acordo com a quantidade de carreiras, o modo, o estilo, como você está fazendo os seus quadradinhos, então para a parte da manga você vai ter que deixar ou um quadradinho inteiro, ou dois, ou um quadradinho e uma metade, porque quando for pegar manga, então os quadradinhos vão ter que utilizar, por exemplo, um quadradinho e meio. Por quê? Porque aqui eu vou ter que pregar um outro quadradinho aqui embaixo para poder dar a parte aqui de baixo. Eu não tenho como, por exemplo, usar um quadradinho e se eu precisar mais de um pouco de espaço, então não teria como encaixar um outro quadradinho aqui. Então, aqui o que acontece? Primeiramente, eu achei que um quadradinho inteiro iria dar certo, um quadradinho e meio iria dar certo, só que eu fechei, provei e vi que estava muito grande. Então, eu cheguei aqui à conclusão que um quadradinho será suficiente para me vestir. Fiquei um tempão com a blusa assim para ver direitinho. Então, o que eu fiz? Aqui nesse caso, como eu ainda vou colocar aqui a parte do ombro, né? Que eu vou pegar aqui uma metade de um quadradinho, né? Porque vai ficar metade para lá, metade para cá, que é essa parte aqui que eu vou usar. Então, o que eu fiz, olha, usando aí, você que já assistiu a aula 2, que eu ensinei você a fechar bem direitinho.
Então, se você não assistiu ainda, eu peço que você dê uma olhadinha lá, você pode ver essa aula, e depois ir lá, né? Gente, a câmera caindo, não vou cortar não, vai ficar assim mesmo. Depois ir lá para você aprender a como montar. Então, aqui do lado, só mostrando aqui para vocês, o que eu fiz, né? Fechei metade do quadradinho, fui fazendo o quadradinho, fechei metade, deixei a outra metade aberta. Deixa eu mostrar aqui. Com essas cores aqui mais escuras. Olha, fecho metade, nesse caso aqui eu tenho 6 pontinhas dessa, então eu deixei 3 sem fechar e fechei as outras 3. É só seguir o esquemazinho de montagem, vai fazendo, aí fecha o primeiro, segundo, terceiro e deixa as outras, trabalha só do lado de cá, deixando essa parte aberta, porque aqui eu vou encaixar a outra parte para formar aqui essa parte. Então, gente, aqui é o seguinte, ó, vamos lá aqui, porque é uma responsabilidade muito grande explicar bem direitinho isso para vocês, para que tudo dê certo aí no trabalho de vocês também. Então, aqui, olha, eu tenho outra parte igualzinha a essa, né? Já tá pregadinha aqui, essa do meio. E agora, vou pregar essa outra. No caso de vocês estarem trabalhando com 4 quadradinhos, então, nesse caso aqui, a que vai encaixar vai ser a que eu mostrei para vocês, que é só metade. Vocês vão ter, por exemplo, os 4 quadradinhos e vocês vão botar no meio, bem no meio, né? Fica 1, 2, 3, 4, né? Tem mais um pra cá, então vocês deixam aqui na parte do meio. Esse que eu ensinei a vocês a fazerem metade do quadradinho. Aí vai ficar o quê, ó? Vai ficar assim. Então, já forma aí. Aí, na parte de cima, vocês vão e acrescentam essa para formar. Aqui, para terminar de formar a parte que vocês precisam. Isso aqui. Então, é de acordo com o tamanho que vocês estiverem fazendo aí, de acordo com o tamanho dos quadradinhos que vocês fizeram. Nesse caso aqui, eu vou fazer esse. Então, agora, eu fiz esse outro exatamente do mesmo estilo. Aí, aqui eu vou fechar, mostrar pra vocês aqui bem direitinho como que eu faço aqui, ó. Tenho que deixar a parte aberta pra cá. Então, aqui, esse daqui, eu vou começar pela parte de trás. E já do outro lado, eu começo por esse lado aqui. Então, vamos começar com esse. Olha, aqui eu finalizei o laranja, fechei, mas eu tenho medo, assim, apesar de que eu já fiz, já desmanchei aqui para ter certeza e vim fazer gravando com vocês. Mas no caso de vocês, eu recomendo a vocês que vocês não vão fazer no arremato do fio. Feche primeiro, prove para ver se realmente, se vocês não vão precisar desmanchar e fazer alguma mudança. Então, aqui nesse caso, vou começar a última carreira do quadradinho, no meu caso aqui é a 7ª carreira. Então, aqui eu faço isso, olha. Eu faço as 3 correntes para subir. Ao invés de começar aqui, eu vou fazer um detalhe aqui, que se a gente não fizer esse detalhe, a gente vai ficar com esse espaço. Então, vai ficar muito feio. Então, faço as 3 correntes. Aqui eu vou fazer o seguinte, olha, eu pego o fio 1 e 2. Vou fazer um ponto alto duplo aqui dentro. Mas aí a questão de ser um ponto alto duplo ou apenas um ponto alto, vocês é que decidem aí de acordo com o ponto de vocês, certo? Vocês fazem e vê se ficou igualzinho, se ficou legal, se não, olha. Desse modo aqui eu já uni esse com esse, fazendo essa parte aqui, olha, que vai ficando todo fechadinho e que vai facilitar pra gente na hora do acabamento. Então, aqui tá viradinho, ó. Então, agora sim, eu vou começar a trabalhar o meu quadradinho aqui, o que eu estou pregando. Então, vou aqui, faço os 3 pontos altos.
faço a primeira corrente, porque do lado de cá eu não vou estar unindo, eu não vou unir nesse, viu? Não vou unir nesse, isso aqui é essa separação aqui, não ficaria legal, ia ficar estranho. Então, aqui eu faço, olha, a primeira corrente, e agora sim, eu vou unir no quadradinho que está embaixo, né? Na parte oposta aqui, do outro lado, embaixo. Ó, faço meu ponto baixo, volto pra cá e continuo trabalhando. Aqui eu faço as duas correntes, vou aqui do outro lado. Você pode trabalhar dentro do ponto do meio, ou pode simplesmente fazer o ponto solto. No início e no final, já mostrei para vocês, no segundo vídeo, ensinando a fechar, que eu prefiro colocar dentro do pontinho mesmo. Os demais, eu vou apenas trabalhando aqui dentro. Então, aqui é importante que você tenha visto, ou depois desse vídeo em seguida, você veja a aula 2, que vocês vão entender bem direitinho essa questão de fechar, de unir os quadradinhos. Então, eu vou fazer o que aqui, olha. Essa parte eu não vou estar ensinando para vocês, porque já tem um outro vídeo, né? Vou finalizar de fechar, chegando aqui, eu faço os 3 pontos altos, já uno lá, faço a corrente e trabalho todo esse lado aqui solto. Quando chegar aqui, eu vou prender o quê? Lá na parte de trás, formando assim a parte aqui do meu ombro. Bom, gente, como vocês podem ver aqui, olha, preguei esse lado que estava viradinho assim, ó. Vim, trabalhei essa outra carreira, cheguei aqui, fiz o ponto baixo, uni aqui primeiro, né? Com ponto baixo, fiz a corrente, trabalhei todo esse lado e agora eu vou mostrar aqui para vocês a parte do outro lado, né? Faço aqui uma corrente e aqui a minha parte das costas, a parte das costas aqui eu vou fazer retinho, não vai ficar retinho porque vai ficar com essa partezinha do ombro, então ela vai ficar menos cavada. Então aqui vou começar a costura na parte do quadradinho com o quadradinho de trás, ó. Faço ponto baixo lá. Volto a trabalhar no quadradinho que eu estou pregando. Desculpa aí, gente. E aqui sigo mesmo esquemazinha para fechar. Aqui 1, 2, no terceiro. Fechando aqui essa parte toda com vocês. Se eu fosse bem rápida, dava para gravar tranquilamente. Mas eu não sou, quando eu tento fazer rápido, qualquer trabalho que eu tento ser muito rápida, é raro. Por exemplo, às vezes eu estou assistindo TV, estou lá bem envolvida com o filme. Quando eu presto atenção, gente, eu estou trabalhando muito rápido, aumento o meu trabalho e nem percebo. Mas assim, por exemplo, se eu tento fazer rápido, eu me atrapalho, acho que fica o ponto mal feito. Aí, para não ficar vídeos longos, apenas repetindo uma coisa. Aí, aqui no final, gente, é o seguinte, olha. Fecho aqui no último pontinho de lá. Faço as duas correntes, volto pra cá. Faço os 3 pontos altos. Como eu estou trabalhando nesse de lá, né, já fechando, então eu já faço o ponto baixo lá e só depois eu faço a corrente. Aqui eu finalizo, olha, eu finalizo. No início, eu preguei logo com o outro lado de lá, para depois começar. Nesse caso aqui, eu vou finalizar logo aqui. Gente, para vocês verem como é as coisas, olha.
como o ponto da gente muda. Eu já tinha pregado esse quadradinho, primeiro eu tinha feito ele para gravar, fiz a carreira completa, depois remanchei, aí para fazer de novo pregando, né? Aí provei, vi que não dava, que deu certo, então resolvi gravar. Aí olha só, aqui eu já tinha feito e tinha pregado aqui, deu bem certinho, só para vocês terem noção como o ponto da gente, às vezes a gente faz maior, às vezes faz menor, e a mesma quantidade de linha que deu para fechar aqui já não vai dar, então eu vou pegar aqui mais um pouquinho de linha para fechar. Bom, então aqui estamos, ó. Finalizo esse lado. Mas também não tem problema, se você quiser fazer logo a parte de lá, o fechamento de lá, fazer o ponto alto duplo, como foi aqui o meu caso, olha. Mas vamos, para não atrapalhar muito vocês, né? Às vezes a pessoa se confunde um pouquinho mais. Aqui eu finalizo. Aí, ó, uma, duas, o mesmo tamanho de ponto que você fez ao iniciar, você vai fazer aqui atrás. Aí, olha só, vou prender aqui dentro, no pezinho do leque do outro quadradinho, que a gente não estava unindo nesse, mas o que fica do ladinho, né, o próximo aqui. Olha só. Ó, o ponto alto duplo. Aí finalizo aqui para fazer os acabamentos, e aqui o outro a gente vai começar de trás para frente. Vou começar aqui de trás para frente, gente, e a gente vai começar fazendo o que a gente fez aqui desse lado. Então, aqui eu vou iniciar o quadradinho, faço aqui 1, 2, 3, antes de começar a trabalhar aqui, ó, vai ficar desse modo. Então, aqui eu vou pegar, ó, 1, 2 laçadas, não vou trabalhar nesse, olha, vou trabalhar dentro desse aqui, ó, dentro desse aqui. Fiz o ponto solto, peraí que eu mostro pra vocês aqui, ó, pra arrumar. É só puxar pra cá. Vocês podem trabalhar ou dentro do ponto alto, do jeito que vocês quiserem. Então, aqui, ó, eu simplesmente pego a linha e começo a trabalhar o meu quadradinho, né? Eu fiz 3 correntes pra subir. Antes de começar o lado de cá, fui unir logo lá no outro ponto, com ponto alto duplo. E aqui eu inicio o meu trabalho do mesmo modo que eu mostrei aí do outro lado pra você, ó. Eu fiz os 3 pontos altos, uma corrente, vou unir aqui no verde, volto pra cá e sigo o mesmo esquema de montagem. Aqui 1, 2, vou lá. Aqui do mesmo jeitinho, gente, a gente finaliza, fecha, seguindo o esquema de montagem todinho, fecha aqui, aí trabalho a carreira de cá, e nessa carreira aqui a gente já vai unir nesse quadradinho aqui que está na parte da frente. Tô mostrando aqui pra vocês bem direitinho, ó, aqui na frente, para que vocês entendam. Às vezes quem não entende, a pessoa explicando, ó. Entende olhando como ficou. Finalizei, fiz o ponto alto, fiz o ponto alto duplo juntando ali. Olha, reparem bem que se não fosse isso aqui, apesar que ainda fica, né, um buraquinho, ainda fica um buraquinho aqui, mas iria ficar todo esse espaço aqui solto. Então, na hora de fazer o acabamento, né, ia dar um erro aqui. Desse modo aqui, a gente vai fazer o acabamento tranquilamente. Então, agora, pessoal, que já ensinei a vocês aqui a parte do decote, já tem todas as dicas possíveis aqui sobre os ombros aqui, de como deixar aqui a questão dessa parte aqui das cavas. Então, agora eu vou ensinar vocês como fazer as mangas. Aqui é o seguinte, olha, se você deixou todo esse espaço aqui aberto,
Então, você vai simplesmente pregar um outro quadradinho todinho desse lado, completa o quadradinho solto. Você vai, né? Pega essa parte aqui livre, então você vem com outro quadradinho, você prega ele totalmente desse lado, somente nesse quadradinho de cá, deixando essas partes aqui livre e simplesmente, olha, prega apenas um lado, completa o quadradinho todo solto. Do mesmo modo, você vai fazer do outro lado, você vai fazer o quadradinho, vai pregar, se essa parte aqui estiver aberta, você vai pregar todo esse lado com outro quadradinho e completa o quadradinho todo, né? Prega apenas um lado, igual quando a gente começa o trabalho, que começa a primeira carreira de quadradinhos e que vai unindo. Então, prega um do lado de cá, outro do lado de lá, certo? Nesse caso aqui, como eu fechei metade dos quadradinhos e deixei a metade aberta, então o que eu vou fazer? Ao invés de eu ficar com o quadradinho, já ia derrubando aqui de novo. Como eu preguei a metade, eu não vou ficar com o quadradinho inteiro. Eu vou pregar esse quadradinho, esse aqui foi bom, ó, porque eu vou ensinar para vocês uma parte realmente que é bem dificilzinha aqui. Então, um quadradinho aqui, eu vou dividir entre esses dois quadradinhos. Deixa eu mostrar aqui bem direitinho. Ó. Esse próximo quadradinho que eu vou pregar, eu vou simplesmente pregar ele metade de um lado e a outra metade do outro lado. Então, agora vamos na prática aqui, né, para vocês entenderem realmente como é. Aqui nós vamos prestar atenção o quê, gente? Vamos prestar atenção aqui o lado do avesso e do direito, né, para que ele fique do lado certo. Então, aqui seria como? Olhem, essa metade, vou virar aqui. Eu tenho uma preocupação, gente, de passar bem direitinho para vocês, que eu sei que essa parte aqui, para muita gente, pode ser bem complicada. Então, aqui, olha, eu iniciei um outro quadradinho. Na última carreira, o que é que eu vou fazer, né? Vou começar agora a montar a minha manga. Vou começar aqui pela parte de baixo. Olha, faço aqui a corrente, fiz os 3 pontos altos, faço uma corrente, vou lá nesse quadradinho, fecho com ponto baixo, o fechamento vai ser do mesmo jeito, vai ter apenas esse diferencial aqui embaixo. Aqui poderia ter ficado, dependendo de como você estiver fazendo aí seu trabalho, o modo como você está aplicando, ao invés de eu fazer essa divisão, porque aqui ficou o quê? Ficou um quadradinho para cima, outro para baixo. Então, aqui eu poderia estar fazendo o quê? Deixa eu ajeitar aqui, gente. Eu poderia estar simplesmente pregando um quadradinho lá e outro cá, e depois ir pregando os quadradinhos lá e cá, e ao mesmo tempo costurando aqui desses lados para ir crescendo o tamanho da manga. Fecho lá, volto aqui, prendi aqui o primeiro, ó, Mas aqui é fácil porque com uma parte já tá fechada, a parte da cava, então aqui é fácil a gente saber quando chegou na hora de virar e ir para o outro quadradinho, que ficou na parte de trás. Olha. Aqui, tá vendo? Nesse caso aqui, olha, já cheguei aqui na metade. Então, aqui eu volto, prender com ponto baixo aqui. Aí, essa parte aqui, gente, que é bem importante. Bem importante, porque aqui a gente vai estar fazendo a divisão desse quadradinho em 2. Aqui e lá, um quadradinho inteiro, que eu estou dividindo metade de um lado, metade do outro. Então, aqui, como é que eu faço agora?
preguei nas 3 partes lá, aqui está o meio, vou fazer 1, 2, vou agora pregar aqui, olha. Então, preste atenção bem direitinho. Esse espaço aqui, ó, vai ficar aberto. Vai ficar esse buraco. Pra ventilar o sovaco, né? Até parece, a blusa já é toda furada. Vamos lá, ó. Comecei a fechar agora no verde. No verde. Fiz aqui, venho pra cá. 1, 2. Reparem que eu comecei, né? Agora eu já tô subindo pra parte do ombro de novo. Aqui. Bem certinho, olha. Por isso, a necessidade de que se você for fazer a manga com quadradinho, você precisa sim ter essa noção da parte da manga. Ou só um quadradinho para a parte da frente, outro quadradinho para a parte de trás. E se tiver que precisar de mais um quadradinho, vai ter que ser a metade de outro. Então, aqui, ó... Como vai ficando aqui, ó, pra vocês irem entendendo. Aqui eu estou criando a parte de baixo da manga. Vou fechar aqui no verde, né? Finalizando lá no verde. Aí aqui, ó, vou trabalhar tranquilamente esse restante de carreira que sobrou aqui. Preguei. E agora eu vou finalizar aqui o meu quadradinho. Então, pessoal, para vocês que querem fazer um vestidinho, uma saída de praia, é só continuar crescendo para baixo, crescendo reto, né? Se for o caso. E se não, se vocês precisarem de aumento nos quadris, a próxima aula eu vou ensinar vocês exatamente como fazer esse aumento nos quadris para que sua peça fique aí perfeitamente adaptada ao corpo. Pronto, então aqui só para vocês entenderem a situação, como é que fica, ó, quadradinho, como é que ele ficou aqui na parte de baixo. Essa aqui é a parte de baixo do braço. Aí vocês, desse modo, vocês vão e já pode também começar já pregando do outro lado. Vocês fazem uma manga. Eu sugiro que vocês já preguem o outro, vista a blusa novamente, porque eu também tenho uma outra ideia aí para vocês, né? Para caso se ficar muito apertado, vocês podem deixar uma aberturazinha aqui. Eu acho que na minha aqui eu vou deixar uma abertura aqui, só para ficar um detalhe bonito aqui no ombro. Então, vamos pregar aqui o próximo, né? Para ver como é que vai ficar. Só então, vamos lá. Eu virei aqui a parte para baixo lá, estou aqui na parte do ombro, porque eu sempre deixo, né, mostro para vocês sempre pregar nessa sequência aqui, se preocupar sempre com o lado avesso para o mesmo lado. Então, aqui, gente, vocês vão seguir apenas o esquema de montagem, né? Iniciou a última carreira, já começa a unir lá, vem, fecha toda essa parte. Aqui no cantinho, você faz a mesma coisa que fez, que eu ensinei na aula 2, né? Do mesmo modo, prega, faz os 3 pontos altos, prega lá, prega aqui, não é nesse que vai ficar do lado de cá, ignora totalmente esse que tá lá, vem, prega totalmente nessa parte aqui, aqui no canto faz a mesma coisa e prega até chegar aqui do outro lado, fechando aqui toda a manga. Bom, pessoal, então aqui vai mais dicas. Aqui em cima, eu ia deixar no meu, mas acabei desistindo, por quê? Para isso, no meu caso, teria que ficar bem em cima do ombro. Então, se vocês estiverem fazendo o trabalho de vocês com aquela outra pontinha, né, que eu mostrei para vocês, que finaliza com essa, aí vocês vão fazer o quê? Olha, essa daqui. Essa.
Se o trabalho de vocês, vocês estiverem fazendo, estiver terminando com essa, que vai ficar com o ombro bem mais aberto, então assim vai estar completinho aqui. Então aqui vocês vão fazer o quê, né? Vocês vão finalizar a manga nessa daqui, né? Vai ficar um quadradinho do lado de cá, um quadradinho do lado de lá, a não ser que, dependendo do seu tamanho, você também precise dessa parte aí. Então, nesse caso, né, a abertura aqui iria ficar, se finalizar apenas com essa parte aqui já seja o final. Eu espero que vocês estejam me entendendo o que eu estou querendo dizer aqui para vocês, né? Aqui não teria essa outra parte, aqui estaria terminando a parte de cima da sua blusa e aqui já seria a manga. Nesse caso, vocês podem deixar a partezinha de cima aberta para criar um detalhezinho aqui em cima do ombro. Então, vocês fechariam uma parte do quadradinho quando forem pregar a parte da manga, aí deixa aqui um ou dois sem fechar, né, de cada lado, ou até mesmo se for do mesmo modo desse que eu estou fazendo. Então, aqui na parte de cima, bem no meio, vocês deixam aqui 2 bichinhos desses sem fechar, ou 4, aí vai ficar uma abertura aqui, né, vai ficar o ombro à mostra, fica bem bonito. Então, assim, e outra coisa, outro detalhe, se você estiver fazendo fechado, mas quer que aqui cresça um pouquinho mais, nessa carreira de cima, que une essa parte de cima do ombro, vocês podem fazer ponto alto duplo, porque vocês vão e criam, né, deixa um pouco maior a parte do quadradinho. Vai ter a mesma quantidade de ponto, mas você vai crescer um pouquinho mais esse trabalho. Aí sim, se você quer manguinha curta, você finaliza aqui. Eu não sei se depois eu vou resolver crescer a minha, mas até aqui eu decidi então que eu vou deixar com a manguinha curta. Caso vocês queiram a manga longa, vocês vão colocar aí mais quadradinhos até atingir o tamanho. E se os quadradinhos que vocês estão fazendo um quadradinho fizer uma grande diferença entre a manga ficar passando do tamanho ou ficar muito menor, vocês optam por ficar menor e completam aí com um biquinho, com outro tipo de ponto. E se também vocês quiserem alargar um pouco mais a manga, vocês fazem os quadradinhos com a mesma quantidade de ponto de carreira, só que fazendo ponto alto duplo, porque vocês vão fazer ela crescer mais, então ela vai ter o mesmo quantidade de ponto aqui para juntar aqui, mas fazendo ela abrir um pouco mais. Espero que vocês estejam entendendo bem direitinho. Vai estar o mesmo tamanho aqui para unir na outra, mas ela vai crescer mais, então vai dar todo um diferencial aqui para abrir um pouco mais a sua manga. Então é isso, aí finalizou isso aqui, a gente faz o que? Olha, faz os acabamentos com pontos baixos aqui e aqui nas manguinhas também. Vocês podem criar um biquinho, fazer alguma outra coisa aí, e desse modo assim você finaliza o seu trabalho, certo? Gente, então assim, a continuação para pregar a manga é muito simples. Pregou aqui os primeiros de cima, já dei a dica aí que vocês precisam, se quiser deixar a aberturinha aí, então pronto. Pregou aí, dependendo da quantidade de quadradinhos que vão ficar na manga de vocês, aí vocês vão pregando, ó. Eu fui pregando aqui, seguindo as instruções da aula 2 de como pregar, e vão pregar até atingir o tamanho da sua manga. No meu caso aqui, 3 fileiras de quadradinho, dá o tamanho da minha manga. Aqui eu ainda não fiz o acabamento, mas vou fazer. Então, assim, se de repente a quantidade de quadradinho de vocês não der certo, vocês podem completar com um biquinho, com algum outro detalhe. Eu vou trazer mais uma aula para vocês, talvez nessa outra aula eu vou ver aí se eu trago ajudando vocês para fazer alguma coisa bem bacaninha aqui, para completar o tamanho necessário da manga. E também aqui embaixo, no caso da blusa, por exemplo, se a quantidade de quadradinho não foi suficiente e se
colocar mais um quadradinho, ia dar um diferencial muito grande. Vocês precisam apenas completar mais algumas carreirinhas. Então, vocês têm ideias aí de criar, ou eu vou ver o que eu trago aí pra vocês. Então, aqui é o seguinte, olha. Na parte de cima, eu fiz o acabamento, fazendo 3 pontos baixos em cada carreirinha dessa. E aqui dentro, eu fiz apenas um ponto baixíssimo. Aqui, fiz aqui, olha como fica linda. E aqui nessa parte de trás, nesse aqui que era mais aberto, eu fiz 4 pontos baixos. Então, vocês vão fazendo aí, vão vendo se 3 pontos baixos tá legal, ou se vocês preferem colocar 4, porque a questão do acabamento também faz fechar mais o trabalho ou deixar ele mais abertinho. Então, assim, vou trazer para vocês uma quarta, nesse caso, uma quinta aula, para falar com vocês, para ensinar vocês a fazer aumento nos quadris, certo? Aqui para quem quer, quem precisa, aumentar aqui o tamanho dos quadris. E também para quem quer deixar a manga bem abertinha, bem mais folgada. Então, aqui cabe sim mais uma aula. E na próxima eu vou trazer para você esse vídeo. Aqui eu tenho a opção apenas de fazer os quadradinhos. E nessa outra aqui eu já usei um outro estilo aqui para abrir mais as mangas. Por isso que eu ainda não fiz o acabamento, que eu estou utilizando uma única peça, né? Para trazer para vocês várias opções que vocês podem usar aí. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Um grande abraço a todos e até a próxima. Beijos!